Olá, boa noite. Como é tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazemos a você, eleitor, as propostas dos candidatos ao governo de São Paulo. A região do Vale do Paraíba, responsável por 1.752.940 eleitores, tem papel importante na escolha de quem vai ocupar o Palácio dos Bandeirantes. Hoje damos início à série de entrevistas com os 3 candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas dos institutos Ibope e Datafolha. A ordem dos entrevistados obedece sorteio feito na presença dos representantes de cada campanha. Hoje recebemos aqui na bancada o candidato do PMDB, Paulo Scaff. Olá, boa noite, candidato. Boa noite, Mônica. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. O jornalismo da Band Vale estabeleceu 5 temas, 3 baseados em pesquisas de opinião pública que apontam as principais preocupações do eleitor. Saúde, educação, segurança, além de uma questão livre e uma específica da nossa região. Para cada pergunta, o candidato terá 1 minuto e meio de resposta e no encerramento da entrevista, o senhor terá mais 1 minuto para as considerações finais. Candidato Paulo Scaff, a primeira pergunta é sobre saúde. Entre as principais queixas do cidadão estão a falta de vagas nos hospitais públicos e a longa espera por uma consulta. Muito se fala em ampliações, novos hospitais, mas faltam médicos. As pessoas sequer são atendidas. Qual é a solução para esse drama que vive a população, candidato? Na verdade, a saúde pública no estado de São Paulo tem um grave problema de gestão. Nós vamos acertar a gestão da saúde pública. Você tem lugares que tem hospitais, não tem equipamentos, tem lugares que tem equipamentos, hospitais, não tem recursos, equipamentos ficam parados, as pessoas esperam meses e muitas vezes até ano para fazer um exame. Nós vamos acertar com o nosso programa de saúde NET, vamos acertar a gestão da saúde pública, aproveitando todas as instalações, todos os hospitais, todas as santas casas, hospitais filantrópicos que existem. Aliás, falando das santas casas e dos filantrópicos, eu vou isentar, como governador, o ICMS nas compras das santas casas, com isso barateando e fortalecendo os hospitais filantrópicos, a exemplo dos hospitais governamentais. Vamos construir mais 4 AMEs no Vale do Paraíba. Já existem 2, vamos construir mais 4, em Jacareí, em Taubaté, em Guará e Lorena. E vamos construir no litoral norte mais um hospital que há necessidade disso. Desculpe te interromper, mas assim, com relação ao número de médicos que na nossa região faltam bastante profissionais, inclusive na região do Vale Histórico, como Areias, Arapeí, são cidades mais distantes. Nesse sentido, como estimular o profissional? Quando você tem a gestão na mão do Estado, faltam médicos, porque paga mal. Quando você privatiza a gestão através de OS, não falta médico porque você paga o valor de mercado. O que nós precisamos é privatizar a gestão dos hospitais de forma a pagar valor de mercado, candidato, e não haver falta de médicos. Seu tempo acabou, vamos para a próxima pergunta, que é sobre educação. O senhor defende escolas com ensino em tempo integral em toda a rede estadual. Mas isso tem um custo. De onde viria esse investimento? Qual o modelo de educação e como corrigir a remuneração do professor? Lembrando, candidato, que o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, eu como presidente do SESI e do SENAI, no SESI, quando entrei, fiz um programa de 10 anos para implantar o ensino em tempo integral em todas as escolas. Termina no final do ano que vem, quando todos os alunos do ensino fundamental estarão matriculados em tempo integral em escolas novas, revitalizadas. Farei o mesmo no estado. A partir de 2016, sendo eleito governador, vamos implantar um ensino em tempo integral, acabar com a aprovação automática, que é um absurdo os alunos passarem de ano sem aprender. Vamos reformar as escolas, revitalizá-las, construir novas escolas. Será um programa de 10 anos, até 2024. Quando agora, terminar candidato, os primeiros 4 anos, nós teremos 480 mil alunos, ou seja, os primeiros 4 anos do ensino fundamental, que são 120 mil alunos por ano, todos matriculados em tempo integral com escolas novas. Pois é, Esse custo é de 16 bilhões, Esse custo é de 16 bilhões de reais em 10 anos. Em 10 anos, o orçamento da saúde no estado de São Paulo será de 300 bilhões de reais. Além de você poder, como governador,
ampliar esse orçamento da saúde, que eu farei. Nosso tempo está acabando, não vou candidato. deixar faltar recursos para saúde, educação e segurança. Para o eleitor. O senhor sempre faz referência ao SES e Senai, mas no estado são 6 mil unidades escolares. Não, os primeiros 4 anos que eu me refiro não são 6 mil. Os primeiros 4 anos do ensino fundamental são 1.800 escolas e o total de escolas são 5.600 e esse orçamento de 16 bilhões que representa 5% dos 300 bilhões de reais que terá de orçamento à saúde em 10 anos. Este é um programa de 10 anos e é factível e faremos dessa forma. Vamos agora para a terceira pergunta. O tema é segurança pública. A nossa região é líder em violência no interior paulista, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O senhor diz que se for eleito governador, candidato, estará perto da polícia no combate à criminalidade. Como seria esse trabalho? E ainda, o senhor pretende continuar com a atividade delegada que existe aqui na nossa região? Lembrando que o seu tempo é 1 minuto e meio. A atividade delegada, sem dúvida, vamos continuar. E eu não digo que eu estarei perto das polícias. Eu vou comandar as polícias como governador. Eu estarei comandando as polícias no sentido de estimular, de apoiar, mas também de cobrar resultados para a população. Vamos desburocratizar. Hoje há muita burocracia. A Polícia Civil muitas vezes deixa talentosos delegados, investigadores, deixa de investigar porque se perdem muitas vezes na burocracia. O policial militar deixa policiamento da rua, nas ruas, deixa de estar protegendo a população para ir a uma delegacia aguardar também um boletim de ocorrência. Nós vamos equipar as viaturas, vamos desburocratizar. Da própria viatura, o policial militar irá enviar para a Polícia Civil o relatório da ocorrência, candidato, de forma que continue na rua policiando, a Polícia Civil passe a investigar e dessa forma tem um resultado muito melhor. O senhor se apresenta como uma novidade na política. Mas sabemos que um dos seus principais conselheiros, inclusive nessa área de segurança pública, é uma pessoa já bastante conhecida da população, até pela gestão violenta. Nós estamos falando aqui do ex-governador Fleury. Não seria incoerente? Olha, não tem incoerência nenhuma. Essa é uma conversa dos nossos adversários que ficam falando do governador Fleury, que foi governador há 24 anos atrás. O meu PMDB tem 3 anos, eu me filiei ao PMDB faz 3 anos, eu sou candidato pela primeira vez a governador pelo PMDB. Isso é um problema do Geraldo Alckmin com a Aloysio Nunes, que foi o vice do Fleury. É uma encrenca entre os tucanos, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora vamos para as 2 últimas questões dessa série de entrevista com o candidato Paulo Scaff. A primeira é tema livre e nossa equipe de jornalismo escolheu economia. A indústria automobilística vive uma crise. Planos de demissões voluntárias, layoffs, férias coletivas, medidas que as principais montadoras têm aplicado também aqui na região. O senhor é empresário, candidato, se eleito, qual o seu projeto para a recuperação do setor da indústria paulista como um todo? Olha, em primeiro lugar, como governador de São Paulo, você tem a obrigação de ser uma grande liderança com força no Congresso Nacional. Acabando com a guerra fiscal e protegendo os investimentos em São Paulo, você estará gerando empregos e riqueza no estado de São Paulo. E isso pode ser feito com a aprovação de uma simples resolução no Senado Federal, passando o ICMS da origem para o destino e tirando a ferramenta que os governadores de estados vizinhos têm para dar incentivos e levar os nossos investimentos às nossas indústrias. Como governador, eu me esforçarei a aprovar no Senado Federal esta resolução, acabando com a guerra fiscal, e farei obras no nosso estado, estimularei a economia e investimentos de forma que haja geração de empregos, renda, trabalho e empreendedorismo. Como empresário, o senhor defende a redução de impostos. Já como governante, caso o senhor seja eleito, o senhor vai precisar deles. O senhor garante ao eleitor a redução de impostos? Eu como empresário, sempre lutei por melhor aplicação dos impostos. Quanto menos impostos os governos cobrarem e melhor resultado derem, isso satisfaz aquele que recolhe impostos. O que a gente enxerga em São Paulo é que São Paulo tem um orçamento de 200 bilhões de reais, arrecada muito e faz pouco. A economia é ruim, a saúde é ruim, a segurança pública é ruim, a educação é ruim, o transporte público é ruim, a infraestrutura, as obras não terminam nunca. Essa é a grande reclamação. Aqueles que pagam muito e têm pouco retorno para a sociedade.
A última pergunta é sobre a nossa região. A região metropolitana do Vale do Paraíba foi criada no dia 9 de janeiro de 2012 e no texto da lei está escrito que a RM Vale tem o objetivo de promover o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida. Caso eleito, como o senhor pretende trazer investimentos para a região de modo a valorizar a RM Vale e não apenas um ou outro município isoladamente? Candidato, lembrando que é mais 1 minuto e meio para a resposta. Olha, você sabe que eu, sem prometer nada, quando fui candidato a presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, não prometi nada e fiz investimentos enormes em praticamente todas as cidades, as 39 cidades da região metropolitana de São José. Praticamente temos em 35 ou convênios de educação ou de esporte ou novas escolas do SESI ou novas escolas do Senai. Como governador, irei investir fortemente nessa região. Temos que criar também o transporte público, a ligação intercidades, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santos, São Paulo, com os nossos aeroportos. Temos que interligar as cidades de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Tremembé, ou por corredor de ônibus, ou por VLTs. Enfim, nós temos que investir e não ser um caso como a Tamoios, que é um projeto do Alckmin desde 94, quando ele era vice-governador, e até hoje só fez a parte do Planalto, nem a serra, nem o contorno, nem a recuperação do porto. As nossas obras vão ter começo, meio e fim na velocidade que São Paulo precisa. Obrigada, candidato, por sua participação. Boa noite. Para encerrar, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Muito obrigado. Eu pediria a você um voto de confiança. Todas as áreas são importantes, segurança, saúde, transporte e infraestrutura, mas farei uma revolução na educação do Estado de São Paulo. Nós faremos as escolas públicas do Estado serem referências não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós daremos oportunidade a todos. Eu quero dar a mesma oportunidade que os alunos do SESI e do Senai têm a todos os jovens de São Paulo. E para isso eu preciso de um voto de confiança seu. Você já deu para o Geraldo Alckmin 10 anos como governador, 6 anos como vice-governador. Eu peço para você apenas 4 anos e garanto que faremos muito mais em 4 anos do que ele fez em 10 anos. Muito obrigado e garanto que não vão se arrepender. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos que restaram da resposta anterior, se o senhor quiser aproveitar. Olha, eu só quero agradecer à Band, a você, Mônica, e a todos que nos acompanharam e reiterar que eu realmente estou muito animado, acho que posso dar uma grande contribuição a São Paulo, levando toda a minha experiência como empresário, como presidente do SESI, do Senai, e fazendo com que realmente a gestão pública dê resultados concretos às pessoas. É isso que me estimula a ser candidato a governador de São Paulo. Preciso de um voto de confiança seu. Me dê 4 anos, só 4 anos e vocês não se arrependerão. Eu garanto a vocês. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Amanhã nós vamos receber aqui no estúdio do Band Cidade, segunda edição, ao vivo, o candidato Alexandre Padilha, do PT. E na quinta-feira será a vez do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma oportunidade para você, eleitor, conhecer melhor o perfil de cada um e as propostas de governo, principalmente que envolvem o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Confira agora a agenda dos demais candidatos ao governo do estado, que, de acordo com dados das últimas pesquisas, Ibope e Datafolha, têm 1% ou menos das intenções de voto dos eleitores. São eles Gilberto Natalini, do PV, Raimundo Sena, do PCO, Laércio Benco, do PHS, Wagner Farias, do PCB, Gilberto Maringoni, do PSOL e Walter Siglione, do PRTB. Gilberto Maringoni, do PSOL, às 10h30 da manhã, participa de uma sabatina em uma emissora de rádio e, ao meio-dia, inicia as atividades de campanha no centro da capital paulista com militantes. Gilberto Natalini, do PV, às 9h da manhã, participa de entrevista ao jornal Gente, na Rádio Bandeirantes AM de Campinas. Às 8h30 da noite, tem bate-papo ao vivo na internet no site do partido. E às 10 da noite, participa de encontro com a comunidade nordestina em São Paulo. Laércio Benco, do PHS, às 10 da manhã, participa de reunião na Câmara de São Paulo e às 3 horas da tarde da plenária. Às 5 da tarde, concede entrevista para a imprensa de Indaiatuba e às 7 da noite participa de reunião com lideranças políticas de Mogi Guaçu. Wagner Farias, do PCB, às 11 horas da manhã, faz campanha eleitoral no Santuário Nacional de Aparecida, onde permanece até o início da tarde.
Raimundo Sena, do PCO, passa todo o dia no bairro Vargem Grande, extremo sul de São Paulo, região de Parelheiros. Wagner Siglione, do PRTB, passa o dia na sede do partido no bairro Moema, em São Paulo. E a seguir, o São José Basquete entra em quadra com uma única missão: vencer para respirar no Campeonato Paulista. E ainda, em Taubaté, moradores podem ter o transporte coletivo finalmente integrado. Vans e ônibus na mesma passagem. A gente volta daqui a pouquinho, agora às 7h09.